Você pode ser qualquer autoridade aqui, aonde você estiver, só que todos nós somos embaixadores, representantes da Nova Jerusalém, representante do Rei dos Reis, representante do Senhor dos Senhores. Por isso que nós, em Cristo, temos autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, desbravar terras, orar para não chover, orar para chover, orar para a porta abrir, para a porta fechar, orar para ter livramentos, orar para nenhum mal acontecer conosco. Por quê? Porque nós somos embaixadores. Nós somos representantes, herdeiros de um trono. Nós somos príncipes na terra. Nós somos adotados, Abba Pai. Nós temos a proteção do Criador. E eu quero falar para vocês, Ele está aqui essa noite. O tema da mensagem essa noite é: Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Amém? Deus tem mais para dar do que o inimigo, Satanás, para tirar. Abri um parênteses aqui, eu estava comentando com algumas pessoas, eu sentei, não sei quando foi direito, para assistir algum programa de alguém pregando na televisão, nesse canal aberto, e eu vi alguém pregando, e ele falava sobre o rico e Lázaro, e ele dizia que Lázaro estava no lugar, né, que era o seio de Abraão, que é o céu esse lugar. E quando ele foi falar do rico, ele falou assim: olha, ele estava no lugar, eu sei que vocês não gostam que eu fale essa palavra, porque essa palavra dá susto, faz medo. Eu falei assim: nossa, até essa palavra está difícil de falar hoje, mas isso é verdade. Que ele queria falar que ele estava no inferno. E ele disse que estava preocupado em falar do inferno para as pessoas. Só que o que eu quero passar para vocês aqui essa noite, que para nós, o inferno, nós não vamos passar por lá. O inferno não vai existir para nós. Pode existir para alguém que não quer se manter nessa posição que nós vamos aprender. Agora vamos ver algumas coisas que Deus já deu para nós. Você já parou para pensar? Tudo aquilo que muitas vezes nós falamos assim: ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas espera aí, vamos primeiro averiguar aquilo que Deus já deu para a gente. Talvez você está esquecendo disso. Talvez você está pedindo tanta coisa e não está usufruindo daquilo que Deus já te deu. Daquilo que o Senhor disse que é nosso. Daquilo que Ele concedeu para o povo dele. Vamos trazer à lembrança algumas coisas. Vamos trazer à memória coisas boas que o Senhor fez para nós. Vamos, em primeiro lugar, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Primeiro, vamos fazer a leitura do texto de 2 Crônicas 25, 9. Apenas a leitura que é a devocional. 2 Crônicas 25, 9, por favor. Diz assim: e disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Ele estava questionando porque ele havia dado 100 talentos de prata para uma tropa, né, de Israel, e ele estava preocupado que aquilo ali era um valor muito grande, aquilo ali era um bom dinheiro, era como se ele estivesse dando hoje, vamos supor aí, talentos de prata, não sei se a gente pode falar em milhões, né? Aí o homem de Deus falou assim: você está preocupado com 100 talentos de prata? Aí ele responde: mais tem o Senhor, Deus, para dar do que tudo isso. Isto é, Deus tem mais para dar do que milhões, bilhões, trilhões. Deus, Ele tem muito mais para dar para nós. Quantos podem dizer amém? Agora, vamos ver em Gênesis, no capítulo 1, o que Deus tem que Ele deu para nós. A Bíblia diz em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Primeira coisa que eu tenho que entender, olha o que diz o verso 25, Ele criou os céus e a terra. Quando Ele criou os céus e a terra, no versículo 25, Ele diz assim: Deus fez as feras da terra, Deus fez a sua espécie, Deus fez o gado, Deus fez o réptil, Deus fez tudo, e tudo Deus viu que era bom. Primeira coisa, Deus nos deu esse mundo que existe, que é lindo em muitos lugares.
Você já viajou a alguns lugares? Você já foi em algumas regiões, por aqui, por exemplo, Rio de Janeiro? Talvez você já foi em Angra dos Reis, talvez você já foi na Ilha Grande, talvez você já foi na região verde, na região serrana, talvez você já foi na região dos lagos, talvez você já foi no Nordeste, quem sabe você foi no Sul, quem sabe você já passeou por Brasília, quem sabe você já foi lá em Roraima, no Acre, em Belém do Pará, talvez você já navegou no Rio Amazonas, no Rio Negro, quem sabe você já passou pela Lagoa dos Patos, ali em Porto Alegre, quem sabe você já foi em outros países, como Japão, Alemanha, Europa, os Estados Unidos, no México, ou então no continente africano, já passeou pelo deserto do Saara, você já viajou, você já navegou, você já viu os mares de norte a sul, você talvez viu ondas grandes, mar calmo, talvez você já contemplou as montanhas, os pássaros voando, tudo isso que nós temos visto, Deus ele fez para nós. Deus ele fez para você e para mim. E a Bíblia fala que tudo isso que Deus fez, ele viu que era bom. Então, a praia é uma coisa boa, sim ou não? Por isso que você gosta da praia. Ah, mas eu não gosto da praia, eu gosto da cachoeira. Por isso que você vai na cachoeira, porque é uma coisa boa. Aí você gosta da roça, por isso que você vai na roça. A roça é um lugar muito bom, é ou não é, irmão? Você vai nas montanhas, né, lá, vou orar lá no monte, vou orar, olha, aí lá de cima você filma. Eu estava vendo outro dia um irmão nosso lá, Estrela do Norte do Espírito Santo, ele filmando o alto da montanha, e ele filmando assim, falando aqui é Minas Gerais. Que ele estava na divisa. Que coisa bonita, coisa bacana. Eu não sei se você já navegou pelo Rio Amazonas. Eu já tive a oportunidade de passar naquelas águas que divide ali, né, o encontro das águas. Aquilo ali é uma coisa fenomenal. Eu falei, nossa, nunca vi. Não me mistura, né, as águas ali. Uma coisa bacana. Se você já atravessou os oceanos, se você já viu ondas calmas, já foi ver as montanhas. Coisa linda, irmão. Deus fez para você e para mim. Só que muitas vezes a gente parece que olha assim, do nada, não aprecia. Eu não olho, nossa, olha que árvore bonita. Outro dia eu passei com alguém viajando aí, fazendo a obra de Deus. Eu vi um ipê todo amarelo, lindo, lindo, lindo. Eu falei, nossa, olha que árvore linda, toda amarelinha. Você já usufruiu disso? Ou será que você só olha para coisa? Você não olha. Tem vezes que eu falo assim, quem viaja comigo, diga o celular, rapaz. Dá uma olhada, você está perdendo a oportunidade. O celular você já vê na cidade. Olha aquela montanha, olha aquela pedra, que coisa bacana. Deus fez isso para a gente. Deus fez para você, Deus fez para mim. Muitas vezes você não está sabendo usufruir. Você já andou na Lagoa Rodrigo de Freitas? Você já andou no Aterro do Flamengo? Você já andou no calçadão de Copacabana? Tudo isso paga ou é de graça? É de graça. Você pode usufruir, só que muitas vezes você fala, Deus não me dá nada. Deus está te dando tanta coisa. Deus está te dando tanta coisa e você não está usufruindo. Tem gente que Deus dá e ele nem vai lá ver. Ele mora talvez a 1000 metros da praia. Aí ele quer outra coisa. E Deus fala, rapaz, eu já te dei tanta coisa e você não está usufruindo. Então, eu estou indo passo a passo. Deus, ele criou os céus e a terra. Ele botou o homem nessa terra aqui. E ele fez algo para a gente. Olha o que diz o versículo agora 26. Diz assim, e disse Deus, depois que Deus fez tudo e viu que era bom, maravilhoso, ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Outra coisa que tem gente que esquece. Nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus, irmãos. Você quer saber mais ou menos como é que é o ser angelical, como é que é Deus? Olha para o homem, olha para a pessoa. Nós somos imagem e semelhança, nós somos iguais. Imagem e semelhança. Então, nós somos feitos por Deus. Quando você vê um ser humano, você tem que olhar, é a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança do Senhor, aquela pessoa ali. Eu tenho que olhar para as pessoas igual Jesus olhava, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele nunca rejeitou qualquer tipo de pecador. Jesus nunca fechou as portas para nenhum tipo de pecador. Jesus nunca disse não, nem na cruz do Calvário. Aí a Bíblia fala no verso 26, que esse homem que ele criou, ele falou assim, gente, olha, domine tudo.
domine os peixes do mar, domine as aves do céu, domine o gado, domine a terra, domine o réptil que se move sobre a terra. É por isso que você vê que o ser humano, ele consegue fazer um elefante levantar a pata. Ele consegue um leão ficar quieto. Ele consegue fazer uma serpente ficar assim, e ele faz assim, ó. Porque ele domina. Ele tem autoridade sobre os animais. O homem consegue sobrevoar. Hoje tem passeio nas galáxias, né? Tá lá o passeio ônibus, né? Que vai lá passear com as pessoas só para olhar. Nossa, eu estou no espaço. Os submarinos vão em lugares que o ser humano não consegue mergulhar. Ele domina também as profundezas do mar. O homem consegue dominar tudo. Por quê? Porque Deus fez isso para você e para mim. Deus, ele nos deu autoridade. Deus fez essa coisa boa. Mas muitas vezes, que eu não consigo. Se nós temos autoridade para dominar tanta coisa boa, irmãos, eu tenho que olhar o lado bom. E tudo isso que Deus fez, ele fala, e viu Deus que era bom. Olha o verso 27. No 27 ele diz que depois que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Aí Deus criou o homem e a mulher. No 28, ele diz assim para nós, e Deus os abençoou. Quem é abençoado, diga graças a Deus. Tudo que Deus te deu, ele já te abençoou. Deus, ele te deu a bênção. Deus, ele liberou para você a bênção nessa terra. Aonde você estiver. Por isso que a Bíblia fala assim, aonde botar a planta do pé, a terra é nossa. Eu tenho que ter esse entendimento, eu não tenho que temer nada. Não tema ao homem. Eu tenho que ter temor a Deus. Aí ele falou para o homem, olha, eu já abençoei vocês. Vocês têm que frutificar e multiplicar. Vocês já viram a coisa linda que é uma mulher grávida? Vocês já viram como é bacana quando nasce um bebê? Você já viu que o bebê vai crescendo, vai ficando bonito? Tudo isso Deus te deu. Existem pessoas que gastam fortunas para conseguir engravidar. Sim ou não? E Deus, ele dá para muita gente de graça. Você tem filhos? Quanto que você pagou para ter esse filho? Talvez alguém pagou, mas talvez ninguém pagou nada. Não paguei nada e eu tenho filhos. Eu conheço, por exemplo, pessoas que já tiveram 13 filhos. Eu conheço pessoas que já tiveram 10 filhos. Eu conheço pessoas que têm um filho, mas é uma coisa boa que Deus te deu. Então Deus te deu tudo isso. Ele fala, domine de novo os homens sobre os peixes do mar. Agora, olha o que diz o versículo 31. No 31, ele fala assim para nós, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez para nós é bom, irmãos. As pessoas reclamam de quê? Está andando? Glória a Deus. Está respirando? Graças a Deus. Está andando na areia? Usufrui. Tem pessoas que estão assim de sapato, eu falo, rapaz, tira esse chinelo, tira o sapato, pisa na grama, pisa na terra, você sentir a terra. Você tem que sentir a terra. Para que você está de sapato aí na grama? Para que você está de chinelo na areia? Pisa na areia, rapaz. Rola pela areia também. Você tem que entender que Deus fez coisa boa. Eu não gosto. Não, é bom. Deus fez a cachoeira, é bom. Deus fez o rio, é bom. Deus fez o mar, é bom. Deus fez os animais, tudo é bom. Eu sentei de manhã, aí tinha um irmão lá comigo lá em casa. Eu falei assim, olha, senta aqui para você ouvir o cantar dos pássaros e os galos que estão cantando aqui do vizinho. Aí aquele silêncio, e eu ouvindo o galo lá cantando, e daqui a pouco o passarinho, tudo Deus fez para você e para mim é uma coisa boa. Mas muitas vezes a gente só sabe reclamar. Só que o que Deus dá, irmãos, não tem como o diabo tomar. Não tem como, apesar do diabo falar assim para Jesus, tudo isso aqui é meu. O mundo jaz do maligno. Tudo isso aqui foi criado por Deus. Agora, preste atenção numa coisa boa. Quando Deus fez o mundo, quando Deus fez as criaturas, quando Deus fez o homem, quando Deus criou tudo para o homem usufruir, e ver que era bom, e ver que era maravilhoso, e ver que tinha coisas boas, Deus então, ele faz algo fenomenal. Por quê? Porque apesar de tudo isso que Deus fez para nós, o homem falha, o homem erra. E o homem que Deus colocou ali, errou. Ele não foi grato, a ingratidão foi demais. O homem não precisava trabalhar, o homem era eterno, o homem não sabia o que era morte, o homem não conhecia pecado. Afinal de contas, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele batia papo com Deus.
Ele não tinha preocupação de acordar cedo, ele não tinha problema de resfriado, de virose, ele não tinha problema de câncer, ele não tinha problema de Alzheimer, ele não tinha problema de nada disso. O homem era saudável, é por isso que eles viviam muito. Agora, Deus então teve que fazer algo melhor do que o mundo. Deus teve que fazer algo melhor do que as montanhas, do que o mar, do que os pássaros. Deus tem que fazer algo melhor do que os animais. Deus tem que fazer algo muito melhor. Aí agora eu vou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Preste atenção o que Deus teve que fazer depois que o homem foi ingrato. Depois que o homem não reconheceu o que Deus deu a ele. Depois que o homem, ele fechou o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar fenomenal. Um lugar que não dá para se comparar. Foi fechado o Jardim do Éden. Tira o homem daqui, fecha o jardim, coloca uma espada flamejante rodando esse jardim. Ninguém vai entrar mais aqui. O homem foi expulso de lá. Então Deus ama tanto você e a mim. Deus, ele ama tanto a nossa vida. Deus ama tanto o ser humano. Deus ama tantos homens que o que ele fez? A serpente entra. O diabo entra na serpente. O diabo consegue convencer os homens. O diabo consegue convencer a mulher. O diabo consegue convencer a humanidade de que esse lugar aqui ele já não presta, que esse lugar aqui é isso, que esse lugar aquilo é aquilo. O próprio Satanás, ele até oferece a Jesus algumas coisas. Mas olha o que diz em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. A palavra de Deus diz assim: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Eu vou colocar uma inimizade na tua semente e na sua semente. Essa vai ferir a cabeça, você vai ferir o calcanhar. Aí pronto, Deus agora teve que trazer uma solução para o homem. O que fazer agora? O homem não vai mais ter eternidade na terra. O homem agora não vai mais morar nessa terra. O homem agora não vai poder ficar para sempre passeando na região dos lagos, pelo Nordeste. Não vai mais poder ir para a Europa para sempre. O homem agora tem limites. O homem, ele agora vai ficar doente, o homem vai poder ter doenças, o homem talvez não, o homem vai morrer. E o que fazer então? Como alcançar agora algo melhor? Afinal de contas, o diabo talvez pensou que havia tomado a terra. É por isso que o diabo fala que é dele. É por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. É por isso que a Bíblia fala que essa terra um dia vai pegar fogo. Você já leu? Essa terra vai pegar fogo, essa terra vai ser destruída, essa terra não vai existir mais, essa terra vai acabar. O Senhor não tem como, ele já destruiu no dilúvio, ele já destruiu cidades com fogo e enxofre. O Senhor já destruiu já cidades. O Senhor já destruiu casas e reinos. Por quê? Porque o homem é mau. O homem é muito ingrato. Então ele teve que trazer uma solução. Qual foi a solução? Eu vou ter que ir lá na terra para resolver esse problema. Ele te ama tanto, ele me ama tanto, que ele falou: eu vou lá. Já que eu não consegui colocar para eles algo que pudesse despertar, eu amo tanto esse homem, eu amo tanto essa humanidade, eu amo tanto aquilo que eu criei, que eu vou lá. Deus então, ele planejou: eu vou botar uma inimizade. Essa serpente, ela vai até tentar me ferir, mas eu vou esmagar a cabeça dela. Aí eu leio na Bíblia Sagrada que quando Deus ele cria, passa-se os tempos, passam gerações, passa-se os reinos, passa-se os céus, passa-se a terra, o homem vai piorando, o homem vai se contaminando, o pecado vai dominando, a humanidade vai ficando corrompida, o homem vai piorando a cada dia, cada dia, cada dia. Se você observar, parece que quanto mais o tempo passa, mais os homens vão ficando maus e ruins, sim ou não? Mais a humanidade vai piorando, mais a lama vai aumentando, mais o pecado vai tomando conta, mais o medo vem, é doenças que vão aparecendo, é morte, é guerra, é terremoto. Não existia nada disso. É maremoto, é tsunami, é vendaval, é virose, é doença, é uma coisa, é violência, é morte. A reportagem hoje para dar certo tem que ter um helicóptero, olha lá, olha, liga, olha, nossa, aí dá mais ibope. Que mundo é esse? Então eu vou falar a verdade para vocês. Deus desistiu de deixar o homem na terra, acabou. Deus disse: já era. Acabou isso aqui tudo. Se você quiser aproveitar um pouquinho da terra, vai passear um pouco. Acabou. Vai acabar o Arraial do Cabo. Vai acabar o Caribe. O Caribe vai acabar. O Saara vai acabar também. O mar não vai mais existir. Vai acabar o mar. Aquelas montanhas vão acabar também. Os pássaros vão desaparecer. Você pode ver que existem animais que estão o quê? Em extinção.
Você pode ver que a humanidade parece que não querem mais ter tantos filhos como nossos avós e bisavós tinham. Não, nem quero mais filho. Meu filho é meu cachorro, meu passarinho. Meu filho só falta alguém falar agora que o filho dele é um monte de minhoca dentro de um aquário. Essas minhocas aqui são meus filhos. Só falta isso agora para o homem. As pessoas estão simplesmente bagunçando aquilo que Deus fez para nós, que é muito bom. Mas o Senhor então disse: eu vou ter que resgatar esse homem. Eu ainda tenho uma esperança para esse homem. O que ele fez então? Ele toma a forma de homem. Ele nasce na criatura. Ele é formado dentro do ventre de uma mulher chamada Maria. Ali dentro. Ele foi gerado 9 meses. Nasce de um parto normal. Não tinha cesariana. Ele espera crescer. E o homem está piorando. Os sacerdotes, as ofertas, tudo ruim. Não tinha mais profeta. Não tinha mais profecia. Não tinha mais revelação. Não tinha mais coluna de fogo. Não tinha mais nada, irmãos. Nada. Quando chega Jesus aos seus 30 anos, ele se revela. Mas olha o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 30. A promessa que Deus fez para Maria e a humanidade. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. No 31 ele diz assim, o anjo: e eis que teu ventre vai conceber, vai dar à luz um filho, vai chamar o seu nome de Jesus. No 32 ele fala para nós: ele vai ser grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. No 33 ele diz assim: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí agora o Senhor realiza o seu plano. Eu vou enviar o homem. Mas em Mateus, no capítulo 1, no verso 25, ele diz qual era o projeto. Mateus 1, 25, ele diz assim para nós. Quando ele traz, em Mateus 1, capítulo 1, verso 25, ele diz: e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs o seu nome de Jesus. Aí Jesus veio, trazendo uma nova visão para o homem, trazendo um perdão, trazendo uma solução, falando para o homem que tinha algo melhor do que isso aqui, que tem algo melhor do que o Amazonas, que tem algo melhor do que Hollywood, que tem algo melhor do que as cataratas, tem algo melhor do que o ipê amarelo, que existe algo muito melhor do que uma mulher grávida, que existe algo melhor do que o sorriso de uma criança. Aí a Bíblia diz para nós, em João capítulo 14, no versículo 1, Jesus no meio do seu ministério, quando os homens estão se corrompendo, quando tentaram até matar Jesus antes do tempo, jogando ele num precipício, já tentaram até apedrejá-lo, quando os homens o acusavam de tanta coisa, aí ele fala assim: não se turbe o vosso coração. A coisa está feia aqui na terra? Tá, pastor. O negócio está ruim? Tá. Essa semana aí eu nem sei como é que vai ser. Está desempregado, né? Está chato esse negócio. Tá ou não tá? Remédio para comprar. Meu Deus, essa dor que não sai do meu pé. Essa dor de cabeça. Esse filho rebelde. Esse marido que nunca se converte. Essa minha situação. E outra coisa, vai acabar sexo também. Esse negócio de ficar só pensando em sexo, vai acabar sexo. Viu? Vai parar, isso aí tudo vai acabar. Aí ele fala assim: credes em Deus. Só que ele fala: credes em mim. Olha o que diz o verso 2, ele fala: na casa do meu pai. Ele diz o quê? Tem muitas moradas. Sabe o que ele está falando? Eu tenho uma morada melhor do que a sua casa. Eu tenho uma mansão melhor do que qualquer mansão aqui da terra. Eu tenho algo melhor do que todas as mansões mais caras desse mundo. Eu tenho uma morada para vocês. Eu vou tirar vocês daqui. O plano não funcionou. O homem acabou com tudo. Quantos rios por aí eram lindos e eles estão como agora? Estragados, podres. Quem é que não já viu? Eu, quando passo pela Baía de Guanabara, e eu passo por ali, na altura dali do Governador, eu falo assim: olha, aqui, quando eu era criança, meu saudoso pai, a nossa praia era aqui, ali do Governador, que era mais próximo, no Bananal.
Praia de Ramos, e já tomei banho ali. Quando a gente era criança, meu pai já me levou ali. Aquilo era tudo limpo. O homem foi só destruindo, só destruindo, só destruindo, só destruindo. E o Senhor está falando assim: na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Aí no 3 ele fala assim para nós, olha o que diz: e quando eu for e preparar, eu vou vir outra vez. Vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então sabe o que Deus está falando? Eu fiz o mundo, eu criei tudo, eu criei vocês, eu tentei de tudo para vocês, botei reis, botei profeta, botei juízes, botei líderes, botei homens que falavam comigo face a face, olho no olho, homens que fogo caía do céu, homem que abria mar vermelho, homens que fechava a boca dos leões, homens que venciam os gigantes, mas todos eles não adiantou nada. Então sabe de uma coisa, eu estou aqui, mas eu vou voltar para buscar vocês, aleluia. Por quê, irmão? Porque Deus está vendo que essa terra aqui, ela não tem nada para dar para nós mais. O que tem na terra aqui, irmãos, é aquilo que você pode dar um mergulho no mar, mas isso vai acabar. Você pode comer uma maçã no pé, mas isso vai acabar. Você pode engravidar, mas isso também vai acabar. Agora o que Deus preparou para você, o diabo não vai tomar. Ele não vai tomar o teu céu, ele não vai tomar a tua salvação, ele não vai tomar nada de você. Por quê? Porque Jesus disse: eu vou buscar vocês. Eu vou buscar vocês. Eu vou vir outra vez aqui. Tem um hino que eu canto muito antigo, quando eu estou nos evangelismos de rua: Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Cantamos isso e ele vai voltar. Ele vai trazer. Os céus vão se abrir, os anjos vão vir, a trombeta vai tocar. Agora olha o que diz em Apocalipse capítulo 21, no versículo 1. Lembra que Jesus disse: eu vou preparar um lugar? E quando preparar, ele disse o quê? Eu vou voltar. Aí João está tendo uma visão em Apocalipse. Ilha de Patmos. Apóstolo João, último a morrer. Já idoso, ancião, largado na ilha, para morrer abandonado, perdido por lá. De repente João, ele tem uma visão. Qual é a visão que João tem? Você que está pensando em ir para o mundo, viu? Você que está desviado, você que não quer se converter, você que não quer entrar em comunhão, você que quer ficar no pecado. E vi! O que João viu? Ele viu a Arraial do Cabo? Ele viu o Caribe? Ele viu lá a África? Ele viu o que? O Canadá? Ele viu as geleiras da Antártica? Também não. O que João viu? Eu vi um novo céu. Eu vi uma nova terra. Eu vi o primeiro céu, a primeira terra, essa acabou. O mar também não existe. Aí ele diz no versículo 2, João está tendo aquela visão. Ele diz: eu vi, eu João, aleluia, eu João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. João está falando para nós. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar, e quando eu preparar, eu vou voltar. Aí João no capítulo 21, no verso 1 ao 3, ele está dizendo: eis que vejo novos céus e nova terra, aleluia. Eu quero dizer, está preparada a nossa cidade, está preparada a nossa morada, está preparado o lugar que nós vamos morar, e o diabo não vai tomar a nossa morada. E ele está falando, sabe o quê? Preparada como uma esposa adornada. A última pessoa a casar aqui, né, foi a Ana e o Lucas. Quem lembra da noiva? Estava adornada, estava ou não estava? Estava bonita, né? Estava lá, preparada para o noivo. João está vendo uma cidade linda igual noiva, linda igual aquela noiva que se prepara para o seu futuro marido. A cidade que foi preparada para nós. Verso 3, diz assim a palavra, versículo 3: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, a voz do céu: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará. Deus vai habitar conosco agora.
Ele não está aqui habitando para nós vermos olho a olho. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Presta atenção, meus queridos, no versículo 4, o que a Bíblia Sagrada ela diz para nós: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas, elas já são passadas. No verso 5, ele diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus está falando para nós, o que Ele preparou para nós é melhor do que a terra, é melhor do que o sol, é melhor do que a lua, é melhor do que o mar, é melhor do que os peixes, é melhor do que qualquer coisa dessa terra. Ele preparou a morada para nós, Ele preparou o céu para nós. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais nada que nos faz sofrer nessa terra. O céu está preparado e o diabo não vai tomar de nós esse céu. O céu é nosso. Levanta a tua mão e adore a Jesus. Aí no verso 14 ele diz assim: lembra que o homem estava no jardim? Lá tinha 2 árvores. Para quem nunca prestou atenção, tinha 2 árvores lá essenciais: a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. O homem não teve interesse da árvore da vida porque ele já tinha vida. Ele achava, não sabia o que era morte. Ele achava que era eterno. Então ele não se preocupou com a árvore da vida. Ele queria entender o que é a árvore do bem e do mal. Só que a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Somente os salvos vão ter a árvore da vida. E eu finalizo com o versículo 15, que diz assim para nós: mas ficarão de fora todos aqueles que são os cães, feiticeiros, fornicadores, homicidas, idólatras, qualquer que ama e comete a mentira, aquele que não tem o seu nome no livro da vida. Aquele que não tem o seu nome no livro da vida, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, 20 e 15. Aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. Então, queridos, o nosso nome está no livro da vida. No diabo não vai riscar o teu nome. Certa feita Moisés falou assim: Senhor, risca meu nome do livro. Aí Deus disse: só vou riscar o nome do livro aquele que pecar. Fiquemos de pé, por favor. Nessa noite o Senhor tem algo bom para você. Nessa noite Deus tem algo para você. Ele tem a paz para te dar. Ele tem a graça para te dar. Ele tem o renovo para te dar. O diabo não vai tomar isso de você. Vale a pena ser fiel. Vale a pena perseverar. Vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Vale a pena ser instrumento do Senhor. Vale a pena fazer a obra do Senhor. Eu quero nesse momento orar por você. Orar pela sua vida, para que você não desista. Não se encante com esse mundo. Não se encante com nada dessa terra. Não se encante com nada que tem aqui. Nada. Esquece disso aqui. Lute pelo teu nome no livro da vida. Lute pela tua salvação. Enquanto isso você vai vendo o passarinho, vai vendo o canário da terra, o canário belga, vai vendo o peixinho do aquário. Enquanto isso você vai olhando para o mar, vai passeando, vendo as coisas, porque em breve nós vamos andar em ruas de ouro. Porque em breve nós vamos estar em mansões celestiais. Porque em breve tu não vai ver mais cemitério. Em breve tu não vai ter mais hospital. Em breve tu não vai ter mais diagnóstico médico. Em breve não vai ter mais remédio para ninguém. Por quê? Porque essa cidade que Deus preparou para nós é a cidade para nós ficarmos lá para sempre, por toda a eternidade. Eu lhe pergunto, o que você escolhe? O céu ou o inferno? A terra ou o céu? Essa terra vai acabar. E Deus tem algo para você. Senhor Deus,